A história de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. Parte 3. O primeiro grande sermão. Mateus 5-7. O Sermão do Monte. Mateus 5, de 1 a 2a. Centenas de pessoas vinham procurar por Jesus. Num certo dia, ao vê-las chegando, Jesus subiu a um monte e ali se sentou. Depois que as pessoas se aproximaram, ele se pôs a ensinar, pregando o sermão que se segue. A verdadeira felicidade. Mateus 5, 2b a 12. Os que dependem de Deus são felizes, porque o céu está garantido para eles. Os que choram são felizes, porque receberão o conforto que precisam. Os que lutam, mas não lançam mão da violência, são felizes, porque receberão o que buscam. Os que passam fome e sofrem injustiças são felizes, porque terão suas necessidades atendidas. Os que agem com compaixão com os outros são felizes, porque serão tratados com compaixão. Os que preservam puros os seus corações são felizes, porque encontrarão alegria plena no Deus eterno. Os que promovem a paz são felizes, porque serão reconhecidos como filhos amados do Deus eterno. Os que enfrentam perseguições por amar a justiça são felizes, porque o céu está garantido para eles. Os que são insultados, perseguidos e caluniados por me amar são felizes. Eles podem desde já se alegrar grandemente, porque receberão uma grande recompensa no céu. No passado, os profetas do Deus eterno sempre foram perseguidos. O sal e a luz do mundo. Mateus 5, 13 a 16. Vocês devem ser como o sal, que tem a capacidade de preservar e dar sabor ao alimento. Se for misturado com impurezas, o sal não cumpre o seu propósito, não servirá para nada e será jogado no lixo. Vocês devem ser como a luz do sol, que ilumina o mundo durante o dia. Essa luz não pode ser escondida atrás de um monte. Veja o que acontece quando escurece. A luminária não é acesa e colocada debaixo de um móvel, mas, ao contrário, é posta num lugar alto para iluminar todo o ambiente. Do mesmo modo, vivam de tal maneira que a sua luz brilhe, para que todos vejam as coisas boas que vocês fazem e reconheçam o amor do Pai Celeste. Os mandamentos antigos e os novos. Mateus 5, 17 a 20. Não concluam precipitadamente que eu vim negar o que o Antigo Testamento diz. Na verdade, eu vim obedecê-lo, evidenciar sua importância e confirmá-lo. Aqui estou para reafirmar tudo o que ele diz, palavra por palavra. Ele continua valendo e assim será até o mundo acabar. Todos os mandamentos que ele nos traz devem ser cumpridos. Quem desrespeitar qualquer um dos mandamentos das Escrituras, inclusive os menos citados, e ensinar outras pessoas a fazer o mesmo, demonstra que não entendeu o que é o Evangelho da graça de Deus. Quem usa as verdades sagradas para aplicar à sua vida e ensina outras pessoas a respeitar e a viver esses mandamentos, demonstra que vive de acordo com o propósito de Deus, o Criador. Portanto, não imitem nem os teólogos nem os fariseus, mas procurem viver segundo os elevados padrões do Deus eterno, como tenho ensinado a vocês e passo agora a explicar. O homicídio. Mateus 5, 21 a 26. Vocês ouviram o que dizem as Escrituras sobre a raiva. Está escrito em Êxodo 20:13. Não mate. Vocês sabem que quem matar será condenado por um tribunal. Eu, porém, vou mais além. Quem ficar com raiva de outra pessoa já pecou. Quem xingar outra pessoa será também condenado. Quem tratar uma pessoa com desprezo afastou-se completamente do Deus eterno. Assim, se estiver no templo para levar uma oferta e se lembrar que uma pessoa está com raiva de você, saia dali, vá reconciliar-se com ela e só então volte para ofertar. Se houver alguma contenda, chame o oponente e faça um acordo com ele antes de chegarem ao tribunal. Não se deixe dominar pela raiva. Evite que ele convença o juiz de que você está errado e você venha a ser condenado à prisão.
Se você for condenado e preso, terá que cumprir a sentença e perderá grande parte da sua vida e dos seus recursos. Evite que isso aconteça com você. O adultério. Mateus 5, 27 a 30. Vocês ouviram o que está nas Escrituras sobre a fidelidade conjugal em Êxodo 20, 14. Não adultere. Eu, porém, vou mais além. Se você olhar para uma mulher que não seja a sua esposa e a desejar, é como se tivesse adulterado com ela. Portanto, se os seus olhos levam você a pecar, pare de olhar. Faça tudo o que estiver ao seu alcance para evitar o erro, pois será severa a sentença se descumprir o acordo que você assinou com a sua mulher diante do Deus eterno. É melhor não enxergar do que ser condenado ao inferno. Se forem as suas mãos que levam você a pecar, pare de usá-las. É melhor não usar as suas mãos do que ser condenado com elas ao inferno. O divórcio. Mateus 5, 31 a 32. Ainda sobre o casamento, vocês ouviram a orientação que está em Deuteronômio 24, 1 a 4, segundo a qual o marido pode conceder o divórcio se a mulher dele o desagradar. Eu, porém, vou mais além. Quem rejeita a sua esposa, sem que ela tenha cometido relações sexuais ilícitas, não deixa para ela outra alternativa que não seja se unir com outro homem e assim adulterar, já que não está legalmente divorciada. De igual modo, comete adultério também aquele que se casa com uma mulher rejeitada pelo marido por outro motivo que não seja o adultério. Os juramentos. Mateus 5, 33 a 37. Vocês ouviram o que também foi dito aos nossos antepassados. Não façam juramentos falsos, mas sejam fiéis diante do Deus eterno no que prometeram. Eu, porém, vou mais além. Jamais façam juramentos usando o nome do Deus eterno que é soberano. Jamais façam votos apresentando o céu ou a terra como testemunha. Vocês não os controlam, mas sim o Deus eterno. Jamais jurem pela pátria, porque vocês não têm como cumprir esse voto. Não usem esse tipo de recurso. Falem e vivam a verdade, apenas a verdade. A mentira é de inspiração maligna. A vingança. Mateus 5, 38 a 42. Vocês ouviram o que também foi dito, como lemos nos primeiros livros das Escrituras. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vou mais além. Não revidem aos que fazem mal a vocês. Assim, se alguém atacar a sua honra em público, não devolva os insultos. Se alguém quiser ficar com a roupa que você usa no dia a dia, faça mais. Dê-lhe também a sua roupa de gala. Se numa caminhada a pé alguém lhe pedir para carregar a mochila dele durante um trecho da viagem, faça mais. Leve-a até o fim do percurso. Se alguém lhe pedir ajuda, não fique indiferente. Ao contrário, seja generoso. O amor. Mateus 5, 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito em Levítico 19, 18b e 26, 7. Amem seu próximo e odeiem seus inimigos. Eu, porém, vou mais além. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. É desse modo que mostrarão que realmente são filhos do Pai Celeste. Afinal, ele ama tanto os bons quanto os maus, providenciando sol e chuva para ambos. Que grandeza há em amarem apenas aqueles que os amam. Os coletores de impostos que vocês tanto desprezam amam as pessoas que apreciam. Quando saúdam apenas seus amigos, vocês estão fazendo o que todos fazem. Até os descrentes fazem isso. Diferentemente, imitem o perfeito Pai Celeste de vocês. Amem incondicionalmente e demonstrem que são espiritualmente maduros. O dever de fazer o bem. Mateus 6, 1 a 4. Jesus continuou: dediquem-se a fazer o bem, mas quando o fizerem, não façam propaganda. O Pai Eterno sabe e isso é suficiente. Então, quando oferecer uma esmola, nenhum de vocês fique contando o que fez, nem nos templos, nem nas ruas. Ninguém deve buscar elogios por essas coisas. O Deus Eterno já as viu. Assim, quando algum de vocês der uma esmola, faça de tal modo que ninguém veja. Ninguém fique se gabando do que fez.
O Deus Eterno já viu e isso é suficiente. O valor da oração, Mateus 6, 5-8. Quando orarem, não façam como os hipócritas. Eles ficam em pé nos lugares de destaque nas igrejas e em outros lugares para que todos vejam como são crentes. O Deus Eterno não aprecia esse tipo de comportamento. Cada um, quando for orar, entre no seu quarto, feche a porta e apresente a sua prece ao Pai, que tudo vê e aprecia quem age assim. Em suas orações, não fiquem repetindo palavras, como fazem as pessoas que acham que têm que falar muito para serem ouvidas. Não façam como elas fazem. Estejam certos que o Pai Eterno sabe de tudo o que vocês precisam antes mesmo de orarem. A oração modelo, Mateus 6, 9-13. Orem assim: Nosso Pai Celeste, Tu és absolutamente perfeito. Queremos que o Teu Evangelho seja aceito e desejamos que a Tua vontade se realize de modo pleno no presente e no futuro. Pedimos que nos deis o alimento necessário para cada dia. Precisamos que nos perdoes quando te ofendemos, assim como perdoamos os que nos magoam. Oramos para que não nos deixes pecar quando formos tentados e que nos livres do mal. Por fim, cantamos que Tu estás no controle de tudo, com poder e glória para sempre. Amém. O perdão. Mateus 6, 14-15. Lembrem-se que se perdoarem aos que magoam vocês, o Pai Eterno os perdoará. Agora, se não perdoarem aos que magoam vocês, o Pai Eterno não os perdoará. Não se cansem de perdoar. Perdoem aos que lhes fizerem mal quantas vezes forem necessárias. Façam como o Pai Celeste, que sempre perdoa os nossos erros. O jejum. Mateus 6, 16-18. Quando jejuarem, evitem aparecer em público com o rosto abatido para parecerem espirituais. Não imitem os hipócritas que fazem questão de deixar claro que estão jejuando. Eles querem o reconhecimento das pessoas e é tudo o que terão. Com vocês deve ser diferente. Quando jejuarem, lavem o rosto, penteiem o cabelo e mantenham uma boa aparência para que ninguém fique sabendo que estão jejuando. Jejum é uma coisa íntima entre uma pessoa e o Deus Eterno. Ele responderá às suas orações. O dinheiro. Mateus 6, 19-21. Não confiem no dinheiro que acumularam. De repente ele pode acabar. Um ladrão pode vir e levar tudo. Confiem nas bênçãos do Deus Eterno, porque nada as destrói e ninguém as rouba. Não façam do dinheiro a razão de ser das suas vidas. A motivação certa. Mateus 6, 22-24. Tudo depende da motivação de vocês. Se suas motivações forem boas, será bom o que fizerem. Se forem ruins, vocês só farão coisas erradas. Lembrem-se disto. Se suas motivações forem pecaminosas, vocês produzirão pecado depois de pecado. Vocês precisam fazer as escolhas certas. Não dá para fazer o bem e o mal ao mesmo tempo. Vocês precisam decidir de que lado estão. Que seja do lado do Deus Eterno, não do dinheiro. As prioridades da vida. Mateus 6, 25-34. Não pensem que a vida se resume em comer, beber ou vestir. A vida é mais que a comida. O corpo é mais que a roupa que vocês vestem. Vejam os pássaros voando. Eles não plantam, não colhem, não guardam coisas. No entanto, o Pai Celeste os sustenta. Será que vocês têm menos valor que eles? Por que vocês se preocupam tanto com as coisas se não podem acrescentar um dia sequer à duração das suas vidas? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam as flores do campo. Elas não trabalham e não se esforçam. No entanto, eu garanto que elas são lindas, mais lindas que as mais caras joias que o rei Salomão usava. A conclusão é clara. Confiem de todo o coração, porque o Deus Eterno que veste as flores do campo, que crescem num dia e no outro são arrancadas, cuidará de vocês, apesar da pouca fé que têm. Então, não fiquem achando que faltará comida, bebida ou roupa para vocês,
Muita gente pensa e age assim, mas quem tem o Deus eterno como Pai não precisa se preocupar. Ele sabe do que vocês precisam. Então busquem em primeiro lugar viver no compasso da graça do Deus eterno. Ela os suprirá em todas as suas necessidades. Portanto, não se preocupem hoje com o que poderá acontecer amanhã e que só amanhã poderá ser resolvido. Vivam um dia de cada vez. As críticas. Mateus 7, 1-2. Jesus prosseguiu. Não fiquem procurando defeitos nos outros. Esta é uma atitude muito comum. Saibam que os outros farão o mesmo com vocês. Se forem exigentes demais com os outros, eles agirão do mesmo modo com vocês. A hipocrisia. Mateus 7, 3-5. Por que vocês se apressam em corrigir o erro dos outros se não aplicam o mesmo rigor a vocês mesmos? Não adianta vocês se oferecerem para ajudar os outros a se livrarem do erro se cometem o mesmo erro frequentemente. Parem com essa hipocrisia. Ponham em ordem primeiramente as suas próprias vidas antes de quererem corrigir as vidas dos seus amigos. Rejeições. Mateus 7, 6. Lembrem-se que quando forem compartilhar com os outros o Evangelho, nem todos quererão recebê-los. Quando forem ensinar, nem todos aceitarão a sabedoria que lhes oferecem. Na verdade, alguns dos seus ouvintes se voltarão violentamente contra vocês. Resposta à oração. Mateus 7, 7-11. Peçam e receberão. Busquem e encontrarão. Batam na porta, e ela será aberta. Quem ora, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate à porta vai vê-la se abrir. Vocês sabem que se um filho pedir um pedaço de pão para comer, seu pai ou sua mãe nunca lhe dará uma pedra. Se um filho pedir peixe para comer, seus pais não lhe darão uma cobra. Pensem bem. Se vocês que são pecadores sabem dar coisas boas aos seus filhos, imaginem as coisas boas que o Pai Eterno lhes dará quando vocês orarem. A reciprocidade. Mateus 7, 12. Em tudo, tratem os outros como gostariam de ser tratados. Este é o resumo das Escrituras. O céu. Mateus 7, 13-14. O portão do céu é estreito. Entrem por ele. O portão da perdição é largo, como é também largo o caminho que leva a ele. Por ser de fácil acesso, é o caminho preferido pela maioria. Estejam entre os poucos que escolhem o caminho apertado e o portão estreito, que terminam no céu. Pregadores falsos. Mateus 7, 15-20. Cuidado com os pregadores falsos. Eles podem se apresentar como guardiões da fé e da moral, mas são falsos e só visam os próprios interesses. Para saberem quais pregadores são falsos e quais são verdadeiros, observem o que eles fazem e não apenas o que dizem. O que importa é o que eles fazem. Considerem as motivações deles. Se as intenções deles forem mais, serão mais as ações deles. Portanto, prestem bastante atenção no que os pregadores fazem, para não serem enganados por eles. O julgamento divino. Mateus 7, 21-23. Chegará o dia em que todos prestarão contas diante do Deus eterno no céu. Os salvos não são aqueles que dizem que creem em mim, mas aqueles que vivem de acordo com a vontade do Deus eterno. Sem esse compromisso, não adianta, no dia do julgamento final, alguns se apresentarem diante de mim dizendo palavras como estas: Mestre, tu sabes que pregamos em teu nome. Mestre, tu sabes que derrotamos os demônios em teu nome. Mestre, tu sabes que em teu nome fizemos muitos milagres. Saibam que eu lhes responderei com firmeza o seguinte: fiquem longe de mim, porque vocês, na verdade, são maus. Vocês não têm nada a ver comigo. Comparações de Jesus. A casa bem construída. Mateus 7, 24-27. Jesus encerrou seu sermão no monte com duas comparações. Eu comparo aquele que conhece o evangelho da graça de Deus e vive de acordo com o que aprendeu comigo a um homem sensato que construiu a casa da sua família sobre fundações profundas e firmes.
Quando as chuvas vieram e inundaram a cidade, a ventania bateu forte contra a casa dele, mas ela não desabou, porque estava construída sobre fundações bem feitas. Eu ainda comparo aquele que conhece o Evangelho e não o pratica a um homem irresponsável, que construiu sua casa num areal. Quando as chuvas vieram e inundaram a cidade, a ventania abalou a casa, que rapidamente desabou. A perda foi total. Viver e ensinar. Mateus 7, 28 a 29. Ao ouvir essas palavras, o povo ficou deslumbrado com o que Jesus dizia. Tinha vida real nelas. Jesus falava com o coração e não apenas da boca para fora, como faziam os teólogos que eles conheciam.